Senhor Jesus, bom e amado Mestre, em seu nome, Senhor, nos reunimos em torno do seu Evangelho para podermos sentir os ensinamentos sublimes que nos chegam. Abençoa, Senhor, o nosso momento tão singelo, para que nos sintamos fortalecidos e amparados para seguirmos as trilhas seguras do nosso progresso espiritual, irmanados nos sentimentos da legítima fraternidade. Queremos estar, Senhor, nesta oportunidade bendita em nossas vidas. Que as suas bênçãos recaem sobre todos nós. E que nesta hora, Senhor, aos primeiros clarões do sol, possamos doar o que trouxemos de melhor em nós, uns em favor dos outros, para suprirmos, Mestre, as necessidades amorosas, para suprirmos, Senhor, a fonte segura dos nutrientes do Espírito, a fonte viva da água que descedenta o Espírito para toda a eternidade. Busquemos no Evangelho de Jesus esta fonte segura que há de saciar as nossas necessidades espirituais. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Hoje nós vamos iniciar o item Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é aquele que para o servo não estava pronto. Então, o servo que souber a vontade do seu amo e entretanto não estiver pronto, ele não as colocará em prática, porque essa prontidão, ela é necessária para o conhecimento da verdade. Por isso que na história da humanidade, a verdade essencial das leis divinas vem sido dada progressivamente à luz do nosso entendimento no estado de prontidão. E essa prontidão está relacionada à moralidade do espírito, ou seja, só é possível nós compreendermos a verdade se nós estivermos com maturidade dos sentimentos que vão compor os valores conscienciais. Isso é tão verdade que a doutrina espírita só chegou para nós num século em que a luz da razão já se estabelecia, em que a ciência já estava despontando,
para que nós pudéssemos discernir o fato da realidade e das interpretações fantasiosas dissociadas da razão. Olha a importância do estado evolutivo do espírito. Jesus nos falou por parábolas para trazer para nós símbolos. Símbolos que seriam imorredouros e que norteariam a nossa conduta na Terra. Mas para isso, em cada época da humanidade, nós acrescentamos um conhecimento e uma experiência moral desse conhecimento. E esse é o estado de prontidão. Quando nós estamos com uma criança pequena, para que ela possa ser alfabetizada, ela passa por uma avaliação de prontidão da aprendizagem. Então, esse estado que ela está pronta para assimilar, estará receptiva para compreender e viver. E se nós precocemente dermos a essa criança informações muito complexas, ela pode até repetir aquela orientação, mas não será capaz de viver, porque não tem receptores internos capazes de tirá-la da cegueira do espírito. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Aqui nós temos, em Kardec mostra para nós, no céu e inferno, os atenuantes da ignorância. A ignorância é um atenuante para as responsabilidades do espírito. Então, quanto mais o espírito está ainda na cegueira da ignorância, menos gravidade são as suas faltas, porque ele está apenas tentando acertar. O espírito primitivo erra porque está tentando acertar. O espírito que não está mais na ignorância, ele pode fazer o mal deliberadamente, porque já tem responsabilidade sobre isso. Muito se pedirá a quem muito se houver dado. Então, principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado, ou atualizando esse conceito, é responsabilizado, arcará com a consequência dos seus atos para que amadureça. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mas dentro destas, quantos há que não o leem? Então, as verdades de vida eterna estão contidas no Evangelho, que é próprio das religiões cristãs. Mas vamos imaginar que Jesus, sendo o Espírito amparador, condutor do planeta Terra, ele está em todos os lugares que pretensamente a humanidade rotula como não cristãos. Mas todos estamos sendo tutelados pelo Cristo. Não há alguém na face do planeta que pensa professar outras religiões não cristãs e está isento da tutela do Cristo. Estas outras ideias religiosas sempre recebem prepostos do Cristo reencarnados para que possam levar um progresso àquele povo. Então, em cada religião, em cada povo, em cada ideologia religiosa, nós sempre teremos representantes do Cristo levando amor, bondade, concórdia, justiça a todos indistintamente. Então, o praticar, exercitar, precisa de uma maturidade. E porque nós, ainda não tão receptivos e não tão amadurecidos, ficamos presos em fórmulas de comportamentos religiosos. E então, as organizações religiosas se organizaram dentro de um conjunto de comportamentos que acharam que isto representava viver Jesus. Hoje, com a doutrina espírita, nós
damos um grande entendimento dentro da lei de liberdade, que essa liberdade é de consciência, que aquilo que nós viemos viver juntos, segundo Kardec, né, é estarmos organizados para servir. E a vontade do Senhor é sempre a observância das leis. Qual a vontade de Jesus para conosco? Ele explicitou essa vontade, que nos amemos quanto Ele nos amou. Então, a vontade do Cristo é explicitada para a humanidade. Ele veio nos trazer a lei do amor nas suas múltiplas expressões, que são as leis naturais que temos. Ele veio viver isto e esperar que nós nos amemos como Ele nos amou, para que sejamos reconhecidos pela experiência do amor entre nós. Essa é a vontade, né? Agora, o que nos chama bastante atenção, e nós precisamos entender mais acuradamente, que os preceitos do Cristo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas organizações religiosas cristãs, quantos não o leem? A gente observa isso no dia a dia de uma casa espírita, que a leitura do Evangelho propriamente, segundo o Espiritismo, ele pode não ser constante na maioria dos seus trabalhadores. E entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Porque essa compreensão que nós pensamos ter é uma compreensão, muitas vezes, intelectual das palavras textuais que estão escritas. Mas essa compreensão intelectual, ela não mobiliza a transformação, porque não permeou o sentimento. Então, nós precisamos fazer essa aliança entre a razão lúcida e o sentimento amadurecido, para não ficarmos na interpretação intelectual dos fatos, discursarmos sobre esses preceitos de Jesus e nada sentirmos. Nada sentirmos. Porque a ação transformadora do Espírito é quando ele passa a sentir em si a dor que ele causa no outro. Esse é o primeiro ponto que os Espíritos nos orientam do processo transformador. Porque ele pode se sentir culpado e reverberar no remorso com ideias fixas e não se transformar. Ele pode encontrar aqueles desafetos que vão estimular mudanças, mas ele pode recalcitrar, ele pode ficar na indiferença ou fugir no isolamento. Quando nós falamos da maturidade moral, que são os sentimentos nobres, é quando o espírito adquire um valor da piedade, da compaixão, da sensibilidade pela dor do outro e se sente imbuído daquela força-tarefa de nunca mais ferir ou magoar alguém. É um desafio. Então, há aqueles que leem todos os dias o Evangelho e todas as horas e não se mobilizam. Há aqueles que leem e não compreendem. Uma ocasião, recebemos uma orientação intuitiva dos amigos espirituais, dizendo que nós ainda não praticamos na sua completude os ensinamentos de Jesus porque não o compreendemos. A nossa interpretação é meramente intelectual, porque compreender seria sentir, reverberar em nós a força deste amor de Jesus em nossas vidas.
esse capítulo do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos, vem nos convidar, entre muitas reflexões, aquela que nós deveremos deter bastante o nosso pensamento, que é a hipocrisia. Que é aquela condição em que nós sabemos, mas não vivemos. Nós, como falamos ontem, nós ouvimos, concordamos, mas não esposamos de verdade aquelas ideias, elas não fazem parte de nós, porque ainda não estamos convertidos, embora convencidos. Então, é importante no nosso entendimento compreendermos por que mesmo que esses aprendizados, essas lições tão importantes ao nosso espírito, não se fixam definitivamente em nós. O que está faltando na nossa vida para que essas lições elas possam nos compor? E como o foco principal dos nossos diálogos aqui é a convivência, o relacionamento, e a palavra é a estrutura disso, então, e o bem, como nós falamos ontem, ele é o solo onde todas essas mensagens de Jesus, todas essas vivências dele na Terra, tem chance de se desenvolver em nós na medida que vamos acumulando o solo para essa semente germinar. E a base desse solo é o bem. Então, vamos refletir um pouco num texto do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado A Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampais a boca à ignorância dos homens loucos. A prática do bem, ela pode iniciar para nós através das palavras, através dos nossos diálogos, para que estas lições se assentem na nossa alma. É necessário que nós possamos aprender a conversar uns com os outros. E nesse texto, ele vai dizer para nós que, nas entrelinhas, que muitos de nós ainda somos espíritos que disputam, que competem. E o espírito que traz essa característica na sua personalidade, é muito difícil ele estabelecer um diálogo fraterno. É muito difícil ele estabelecer uma conversa que seja alimentadora, que seja harmonizada, que seja enriquecedora. Porque no fundo, o que nós desejamos muitas vezes é que aquilo que nós pensamos prevaleça na mente do outro, no pensamento do outro, no coração do outro. Nós não estamos satisfeitos apenas em pensar equivocadamente, porque na grande maioria das vezes, nossos pensamentos, nossos pontos de vista, nossas interpretações são equivocadas. Porque se nós não entendemos o Evangelho, se nós não vivemos de acordo com eles, tudo que a gente pensa, com o tempo vai ser substituído pela verdade.
E nós, muitas vezes, não satisfeitos com a loucura do que a gente pensa, a gente quer impor a loucura dos nossos pensamentos para os outros, impondo e disputando pontos de vista. Então, isso é um vício do pensamento, que nós vamos precisar eliminar para que essa prática do bem se estabeleça em nossa intimidade. Quando uma conversa não dá certo, se nós tivermos a coragem de avaliar com muita profundidade, nós vamos encontrar ali disputas de opiniões. Porque quando nós estamos com a verdade, quando nós estamos baseando o nosso pensamento na lei, naquilo que é imperecível, nós não nos desequilibramos com a atitude infantil de alguém, de ainda pensar de uma forma que não corresponde às realidades espirituais. Isso é inequívoco. Sempre, 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 todas as vezes que os diálogos não dão certo, existem ali dois espíritos disputando, competindo. E se nós não nos conscientizarmos disso, estas lições todas que nós estamos aprendendo, elas não se fixam. Embora possamos falar delas de maneira brilhante, com uma gramática impecável, de uma forma eloquente, convincente, né? Mas sem a estrutura do bem. Por isso que esse texto do Evangelho, que nós vamos aprofundando, né, ele traz para nós assim, o texto mesmo, apontado por Mateus e por Lucas, quando a gente lê, é difícil a gente compreender, porque é cheio de imagens, de alegorias, para que aquilo realmente perdurasse para sempre. Então ali Jesus diz assim, que aqueles que são cegos vão se salvar, mas aqueles que veem vão estar condenados para sempre. Né? É lógico que todas essas palavras são alegóricas, são cheias de imagens, mas Jesus estava querendo dizer assim, olha, aquele que é cego, ou seja, aquele que não entendeu nada, que não sabe nada, que não conhece nada, que faz tudo a seu modo, mas que não tem base de sustentação, não tem uma inteligência, não tem um raciocínio, não tem nada. Esse é um coitado que Deus carrega nos braços, que está na infância espiritual, que é um bebezinho, uma criança, e que a gente até ri das bobagens que faz. Então, não há como julgar. E esse julgamento que Jesus usa nessa explicação aos discípulos, não é esse julgamento que a gente faz de maneira humana a condenar os nossos irmãos. E aquele que vê está perdido, porque ele vê, ele sabe, ele entende, não compreende, mas entende, e em função de não estar disposto a realmente praticar tudo aquilo que ele sabe, porque se encontra movido por ilusões e interesses que abafam o amor que nós já temos construído em nós, independente de ser muito ou pouco, isso faz com que o espírito tenha profundas dificuldades
de realmente introjetar na sua intimidade essas lições de Jesus. Então Emmanuel diz assim: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Quantas vezes entre nós, porque nós que estamos ouvindo aqui, nós que estamos aqui envolvidos nessa temática, estudando o que nós estamos estudando, nós já sabemos de tudo isso que Jesus trouxe. Tanto é que quando alguém fala algo que Jesus disse, o que a gente fala? Isso eu já sei. É assim que a gente se comporta. Mas é isso que você tem para me falar? Isso eu já sei. Isso aí não vai me ajudar. Então, na verdade, nós estamos falando para nós mesmos. Nós já sabemos. Mas, mesmo sabendo tudo isso, quantas vezes nos nossos relacionamentos a conversa desanda? E desanda de uma maneira assim, olha. Quando eu era criança, e chovia muito, não dava para sair, tinha um filminho lá, tipo uns slides que tinha antigamente, que punha assim e projetava na parede. E tinha uns slides do Tarzan, que ele entrava numa areia movediça. Um momento lá ele entra numa areia movediça. E quanto mais ele mexia, mais ele afundava. É assim que a gente fica nessas conversas onde prevalece a agudeza da nossa personalidade. Quanto mais a gente fala, pior fica. Vai ficando pior, pior, pior. E nós temos que ter a consciência de interromper e se calar. Alguém tem que se calar. Porque, de repente, nós vamos ficando de tal maneira contaminados com o nosso personalismo, que mesmo que nós estejamos desejosos de alinhar o nosso pensamento e as palavras, a gente não consegue mais. Porque tudo aquilo que permeia o nosso ser espiritual, em termos de disputa e competição, aparece de tal maneira que é melhor irmos fazer outra coisa, deixar para amanhã, um outro dia, quem sabe, para depois retornarmos a um diálogo, se Deus nos permitir, se a gente não morrer antes. Então, a importância de compreendermos que um diálogo, ele precisa ser estruturado no bem. E percebermos imediatamente quando a conversa tomou um rumo que não tem volta. Porque depois que a gente cai na lama, não adianta a gente querer se livrar da lama estando no lamaçal. Vai ter que sair da lama, vai ter que ir para o chuveiro, tomar um banho, trocar de roupa. Tudo isso leva um tempo. Né? Então, ao entrar em contato com a lama das nossas personalidades, não tem saída. É renovar por novos caminhos. E aí ele diz, o apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que a vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia.
O que eles estão querendo nos dizer? A conversa azedou? A conversa não avançou? Agudezas da personalidade. Diante disso, alguém ali deveria ter força para buscar o amor. Porque só o amor aplaca a nossa loucura. E às vezes o amor chama silêncio. Então, vamos interromper para voltar em outro momento sobre novo estado de equilíbrio. Porque quando nós não interrompemos e deixamos solta a boca e a língua da treva e do fogo que queima os relacionamentos, o que acontece conosco? Nós vamos acumulando dentro de nós memórias de discussões acaloradas e vamos nos afeiçoando a isto. Porque nós nos afeiçoamos a tudo aquilo que está na memória. Nós vamos nos afeiçoando e aquilo vai fazendo com que nós gostemos daquele jeito de proceder. Quantas pessoas veem uma situação assim, estável, com certa harmonia, e começa. E acende um estupim. Só para estabelecer um ambiente de dificuldade, porque é daquilo que o espírito gosta. É muito comum. Então, para que nós possamos aprender essas lições de Jesus, é necessário que tenhamos o discernimento e o amor de silenciar quando não temos mais recurso. É um exercício do bem. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos nesta hora, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio. Que nós possamos aprender, Jesus, a falar, a nos comunicarmos uns com os outros, com amor, com respeito, com esperança, com bom ânimo, com o entendimento das tuas lições do Evangelho, Senhor. Mil vezes obrigada por esta manhã. Mil vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos em seu nome, buscando-te a presença, para nos alimentarmos do bem e da verdade que o Senhor derrama sobre toda a terra. Nós te rogamos, Senhor, ao seu coração misericordioso, que visite nossos irmãos que se encontram em dor e sofrimento. Os nossos irmãos, Senhor, que se encontram acamados no leito dos hospitais, nas casas de detenção, naqueles ambientes, Senhor, aonde ainda não há luz,
e que estes amigos que aqui presentes estão, nos amparando no Evangelho desta manhã, possam recolher de nós o ectoplasma e as forças vivas da natureza, para derramar sobre aqueles que se encontram necessitados. Nós estamos vivendo, Senhor, um momento muito especial. Em que estamos desejosos de colaborar com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com tudo aquilo, Jesus, que temos aprendido para aplacar a loucura daqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria do Cruzeiro que nos recebe, para que nós possamos nos tornar homens de bem. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.